Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Pai Santo, santo é o teu nome. Nós invocamos a tua presença, Deus. Precisamos do teu auxílio. Precisamos da tua graça e da ação do teu Espírito Santo, ministrando sobre nós e através de nós, Deus, para que a tua palavra seja pregada, compreendida, acolhida e vivida, e que a tua igreja caminhe em retidão, e que a tua igreja caminhe em prosperidade, e que a tua igreja caminhe conforme a tua vontade, pronta, adornada para o grande dia, Deus, em que tu hás de vir encontrar-te conosco. Então, Senhor, abençoa-nos nesse momento. Todos nós carecemos de ti, Senhor. Não há um sequer que não precise da tua misericórdia e da tua graça e do teu Espírito nos capacitando a compreender aquilo que tu queres nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse som está estranho, né? Está muito alto. Mais para baixo? Mais para cima? Tá bom. Tá bom. É porque está alto, eu abaixo a voz. Aí, tá bom. Então tá. Louvado seja o Senhor. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 6. Mas antes de nós lermos esse texto, eu queria lembrar a vocês que em Amós, capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E quando nós pensamos em dois juntos, nós podemos pensar em amigos, em irmãos, em cônjuges, em pais e filhos, em nós e o Senhor. Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? No primeiro livro dos Reis, capítulo 12, no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Eu fiquei lendo esse texto e muita coisa veio na minha cabeça. Inclusive esse texto de Amós. Por que... Bom, só para situar vocês com relação ao momento da história, Salomão havia morrido e Roboão, seu filho, assumia o reinado. Havia um homem chamado Jeroboão, que foi um homem que se destacou e que Salomão colocou como uma pessoa importante na administração do seu reino, mas esse homem também se ambicionou o reino
E por conta disso houve um desagrado e ele saiu banido da presença de Salomão. Quando Salomão morreu, que Roboão subiu ao trono, Jeroboão veio à presença dele, junto com o povo, e disse isso: o jugo que Salomão impôs sobre o povo foi pesado demais. Então, alivia esse jugo sobre nós. Então, Roboão foi fazer uma coisa muito inteligente. Ele foi buscar conselho. Isso é algo que a gente, de fato, precisa fazer. Muitas vezes, os jovens, e ele era um jovem, eles se apressam em tomar decisões, achando que eles têm capacidade de discernir, de compreender e de escolher as melhores coisas. Só que há muitas coisas que nós aprendemos ao longo da vida, com a nossa experiência, com a vivência, com a maturidade, com o próprio sofrimento, que de fato nos ensinam coisas preciosas, que o jovem, por ser jovem, não entende muitas vezes. Então ele fez uma coisa muito inteligente. Ele foi aos anciãos, ele foi pedir conselho. E os anciãos deram para ele um conselho muito bom, que ele deveria aliviar esse jugo pesado que Salomão impôs ao povo, para que o povo então pudesse se chegar a ele. Porque a sobrecarga do jugo traz revolta, e a revolta traz divisão. E aí volta ao texto: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. O povo fica contrário, o povo fica dividido. E aí então os anciãos aconselharam. E o jovem, esse jovem rei, Roboão, a palavra diz que ele desprezou o conselho dos anciãos. E ele foi pedir conselho para quem? Para jovens como ele. Jovens ambiciosos como ele, jovens cheios de vontade como ele, que estavam eufóricos pelo poder nas mãos. E óbvio que é sempre muito bom quando o jugo cai sobre o outro e a gente usufrui disso. Mas quem está debaixo do jugo não fica satisfeito com isso. Então é muito fácil alguém que está em autoridade sobrecarregar quem é subordinado. Mas se você inverte os papéis, a cabeça vai mudar, com toda certeza. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Porque uma vez que eu considero que você é superior a mim, eu vou te tratar com respeito e com dignidade, e não com mão forte e com um braço pesado. E esses jovens então fizeram um conselho exatamente inverso. Se o teu pai foi pesado, pesa sobre eles ainda mais. E por que Roboão desprezou o conselho dos anciãos e acolheu ao conselho dos jovens? Porque o conselho dos jovens vinha exatamente de encontro ao que estava no coração dele. E aí nós nos lembramos da palavra do Senhor que diz que ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que o atrai e o seduz. Ele foi tentado por esse conselho, porque era isso que ele ambicionava fazer. Ele ambicionava ser um rei ainda mais duro, que subjugasse ainda mais o povo, que fizesse o povo rastejar e arrancasse do povo tudo que o povo tinha para que ele enriquecesse. Ele não zelou por ser um rei justo, ele zelou por ser um rei revestido de autoridade. E é engraçado a gente pensar como que muitas vezes as pessoas ambicionam tanto a autoridade, quando a autoridade, na verdade, é uma das coisas mais difíceis de se exercer. Como é difícil estar à frente de alguma coisa. Como é difícil você conduzir alguma coisa com equilíbrio, com sabedoria, na justa medida. A gente não precisa ser presidente de nada e nem grande coisa para viver isso. Basta ser pai e mãe. E a gente já sabe o que é isso. Porque pai e mãe têm em si a autoridade sobre os filhos. E quando essa autoridade é usada da forma errada, o tiro sai pela culatra. E a gente atira no próprio pé, porque a gente vai colher o inverso do que a gente ambicionava colher.
Por isso a gente precisa ter humildade de buscar de Deus e de buscar naqueles que têm a sabedoria, o bom conselho, ao invés de deixarmos que as nossas ambições encontrem eco em semelhantes a nós e reforcem aquilo que está de errado dentro da gente. Em Provérbios, capítulo 1, logo no início do livro de Provérbios, Provérbios foi um livro escrito por Salomão na sua velhice. Salomão foi o homem mais sábio da terra. E, de fato, ele tinha uma sabedoria extraordinária que, durante um tempo, ele parece ter deixado um pouco de lado, se deixando levar pela influência de muitas mulheres e da idolatria dessas mulheres. E, na velhice, ele voltou a si e ele fez esse livro de Provérbios, escreveu esse livro com palavras extremamente sábias. E eu aconselho a todos a degustar esse livro em cada versículo dele. Porque o livro de Provérbios, ele nos ensina muitas coisas no nosso dia a dia. E a palavra do Senhor diz, no Provérbios capítulo 1, o livro começa da seguinte forma: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é por meio dessa sabedoria, é por meio dessa palavra que a gente consegue alcançar prudência, equilíbrio, bom siso. A gente consegue o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, porque é muito fácil nós nos equivocarmos. É muito fácil nós nos deixarmos enganar por aparências, é muito fácil nós nos deixarmos enganar pelo nosso próprio coração. Muito tolo é aquele que se deixa mover pelo seu coração. O meu coração me diz isso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós nos enganamos muitas vezes, nos convencendo do que a gente quer ouvir, nos convencendo daquilo que é a nossa própria vontade. E a pergunta é: qual é a vontade do Senhor? Porque a palavra do Senhor nos diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando eu troco a vontade de Deus pela minha própria vontade, eu me deixo conduzir por uma vontade enganosa. E muitas vezes, movidos por esse engano do nosso coração, por esse impulso da nossa natureza, da nossa própria carne, nós enfiamos os pés pelas mãos muitas vezes. Às vezes até acreditando em boas intenções. Mas, na verdade, nós não alcançamos o resultado dessas boas intenções. Ao contrário, nós acabamos sendo enredados por redes e por ciladas que enredam os nossos pés e nos fazem tropeçar. E nos impedem de caminhar. Então, Roboão, pela sua teimosia, pelo desprezo do seu coração à boa palavra e o acolhimento a uma palavra que não procedia da justiça de Deus, ele teve o reino dividido. Imediatamente após ele decretar e responder essas palavras que os jovens o incitaram a responder, imediatamente após isso, veio Jeroboão, apoiado por aquele povo todo, e tomou 10 das tribos de Israel. E se fez rei sobre 10 das tribos de Israel. E Roboão ficou com 2 tribos. E ainda assim, os corações não eram bons, nem de um nem de outro. Nem Roboão teve temor de caminhar na presença de Deus, e nem Jeroboão, muito menos. Porque Jeroboão também vinha numa ambição de ser rei,
e ele chegou à insanidade de, ameaçado pela passagem do povo por Jerusalém para adorar, ele pensou, quem sabe eles chegando lá para adorar, eles podem vir a ser enredados e voltem a seguir Roboão. Então, sabe o que ele fez? Criou altares com bezerros de ouro, em outros lugares, em outras cidades, e disse para o povo, agora aqui é que vocês vão adorar. É nesse lugar que vocês vão adorar. E o povo acolheu. São coisas que deixam a gente perplexa. Como pode, então, um povo que, instruído na palavra de Deus, sabendo que o lugar da adoração era em Jerusalém, que só havia um único Deus a ser adorado, aceita essas instruções de adorar bezerro de ouro em lugares, em altares criados em outros lugares onde a orientação não era essa, simplesmente porque Jeroboão se sentia ameaçado pelo fato do povo ir a Jerusalém. E o povo acolheu. Ou seja, o reinado dos dois foi péssimo. E essas são as consequências da nossa negligência. Há um preço a ser pago pela nossa negligência. Há um preço e há uma consequência inevitável das nossas negligências. Em Provérbios mesmo, no versículo 32 do capítulo 1, diz, os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Preste atenção nesse versículo. Os loucos, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como pode haver bem-estar entre pessoas que não comungam da mesma fé, entre pessoas que caminham com valores e direções completamente opostas, instruções completamente opostas, princípios opostos? Como pode haver bem-estar se não há acordo? Então a pergunta é, há acordo? E o bem-estar é fruto de um acordo. Um acordo que é feito veladamente. Por quê? Porque de alguma forma acolhe aos sentimentos do meu coração. Houve um acordo feito entre Roboão e aqueles jovens. Houve uma concordância. Houve uma sensação de bem-estar naquelas palavras, porque elas vinham de encontro aos anseios do coração de Roboão. Nós, inevitavelmente, temos que caminhar no mundo. A gente não pode viver uma vida à parte. Ia ser bom se nós pudéssemos construir uma vila, né? Cada um vizinho do outro. A Ana que dizia isso, né? Vou comprar uma vila, vou botar Wagner numa casa, depois a Luiz na outra, a igreja toda, um do lado do outro. Né? Show! A gente não ia ter que dormir ouvindo música barulhenta na cabeça da gente, música chata, enfim. Um monte de coisas que a gente às vezes tem que aguentar. Mas a verdade é que isso não é possível. Então nós convivemos, nós andamos pelo mundo, nós estamos peregrinando, diz a palavra do Senhor. Peregrinando por esse mundo. Mas esse mundo promove em nós, na forma em que ele se comporta, nos valores que ele defende, provoca em nós bem-estar. Porque se ele provoca em nós bem-estar, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Se você consegue se sentar numa mesa com pessoas que falam coisas completamente contrárias ao que a palavra de Deus ensina, defendem ideias completamente contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina, usam expressões e palavras que a palavra de Deus condena, e você está ali se sentindo muito bem,
alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo de Deus não compactua com isso. A palavra de Deus é clara. Não há comunhão entre trevas e luz. Não pode haver comunhão. Não há comunhão entre trevas e luz. Então, a verdade é essa. Aonde há trevas, Deus não está ali. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz chega, imediatamente as trevas se dissipam. Então, se há trevas, é porque Deus não está naquele negócio. E se Deus não está ali, por que nós estamos ali? Por que nos sentimos bem quando aquilo que as pessoas falam, defendem, professam, ferem a santidade de Deus, ferem a sua palavra, aquilo devia ferir da mesma forma a nossa vida. A menos que estamos em concordância com essas coisas. Porque se não houver o acordo, não andarão os dois juntos. Nós somos obrigados, nós trabalhamos, nós estudamos, nós convivemos diariamente com o mundo. Agora, além desse momento de trabalho, que é o lugar onde eu me vigio, muito mais do que em qualquer outro momento, além desse momento, eu escolho aonde eu tenho que estar, ou não. Eu escolho onde eu tenho que estar. E eu insisto em dizer, isso que Provérbios diz aqui, aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Gente, o mundo jaz no maligno. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Nós estamos atravessando um deserto com grandes serpentes e com muita luta e muita guerra. Eu quero saber quem de nós aqui tem a vida absolutamente em paz, feliz, sem nenhum problema e sem nenhuma luta. Alguém, existe essa pessoa aqui dentro? Porque eu tenho travado guerras como eu acho que nunca travei na minha vida. Porque os momentos que nós vivemos hoje são momentos de intensa guerra. E nós precisamos guerrear pela nossa própria vida, nós precisamos guerrear pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que nos diz respeito, nós estamos em guerra. Ou você pensa que o inimigo está tranquilo? Ah, deixa ele quieto, é gente boa. Ele não está tranquilo. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor como um leão ávido para nos devorar. Só que ele não pode nos devorar. Porque existe um aprisco que nos protege. E quando nós estamos ali no centro da vontade do Senhor, nós estamos dentro desse aprisco. Quando nós caminhamos em retidão, nós estamos no centro desse aprisco e ele não pode entrar. Mas ele não pode mesmo. Só que quando a gente começa a vacilar, quando a gente começa a ser negligente, a gente começa a se afastar do centro do aprisco e a gente começa a se botar em situações de risco. Eu não sei se você se recorda de uma notícia de jornal de uma criança que estava no jardim zoológico e botou o bracinho dentro da jaula e acho que era um leão, se eu não me engano, ele arrancou o braço da criança. Aquela jaula é a proteção que o visitante tem em relação àquele animal. Mas na medida em que nós somos negligentes e saímos do nosso âmbito de segurança, nós estamos completamente disponíveis para que o nosso adversário nos abocanhe. Então, é por isso que a Bíblia diz que a gente precisa vigiar. E vigiar o tempo todo. Em tudo que a gente faz. Nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente fala e nas coisas que a gente faz. Nas nossas escolhas
porque tudo isso tem suas consequências. E a gente precisa vigiar. Lá na segunda carta de Pedro, Pedro estava falando sobre os profetas e mestres dentro da casa do Senhor que ensinavam barbaridades ao povo, que ensinavam coisas que levavam o povo a distorcer a palavra de Deus e a chegar num nível tal de distorção que deixavam de crer no próprio Deus. E aí então Pedro diz, esses mestres, falsos mestres e falsos profetas, esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Preste atenção no que Pedro está dizendo. Aqueles essas pessoas, com essas palavras, eles enredam aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ou seja, havia um esforço, havia uma intenção de se afastar, de se desviar do erro. Mas essas pessoas foram enredadas ao dar ouvidos a essas palavras. Que palavras eram essas? Promessas de liberdade, feitas por quem é escravo. É nisso que muitas vezes nós estamos acreditando. Eu ouço e muitas vezes ouço as pessoas defendendo a liberdade, defendendo o direito de liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer, eu quero acontecer. Ótimo. Deus deu a todos nós, sem exceção, o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito a essa liberdade. A liberdade de escolha. Você é dono da sua própria escolha. Mas eu faço uma pergunta para você hoje. Você quer escolher um caminho de vida ou um caminho de morte? Porque a nossa escolha, só existem dois caminhos. Ou ela é para um caminho de vida, ou ela é para um caminho de morte. Não tem outra opção. Às vezes a gente acha que existem muitas opções. Que eu posso estar um pouquinho lá e um pouquinho cá. Mas você já pegou uma reta desenhada numa folha de papel, e você depois pegou uma régua e milimetricamente você começou uma nova reta a partir daquele ponto inicial, com uma inclinação milímetra. Quando você chegar lá na frente, o caminho vai para outro lugar. Por menor que o desvio seja, o caminho te leva a outro lugar. Então não dá para pular de lá para cá, de cá para lá. E a Bíblia é clara nisso, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de se agradar de um e aborrecer o outro, ou vice-versa. E se nós queremos viver isso que Provérbios nos promete, mas o que der ouvidos às palavras do Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, ou usufruir daquele outro texto que diz, o meu coração não se atemoriza de más notícias. Difícil viver isso, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que confia no Senhor pode descansar nele. E pode usufruir de uma provisão sobrenatural, de uma ação sobrenatural, de uma intervenção sobrenatural. Por mais que o inimigo queira nos destruir, se nós estivermos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, cobertos pelo seu sangue, ele jamais vai poder fazer isso. Ele jamais vai poder fazer isso. Mas ai de nós, se a gente estiver borboleteando por outros lugares. Nós somos literalmente como borboletas
facilmente presas e capturadas e mortas e destruídas. Porque o ser humano é frágil. Ele é frágil e ele se deixa enganar pelo seu próprio coração e pela sua própria carne. E a palavra de Deus nos ensina que a carne milita contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus contra a carne. Quanto mais lugar a gente der à nossa carne, pior a nossa vida vai ficar. Pior a nossa vida vai ficar. Então é muito bom que a gente aprenda a fazer ela se calar, a subjugar a nossa carne. Há um texto bastante grande, até dá tempo da gente ler. É o capítulo 2 do livro de Provérbios. Abre comigo para você acompanhar. Provérbios capítulo 2. A palavra diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui. Hoje em dia, nós vemos uma busca incessante pelo conhecimento. Os jovens hoje saem das universidades já ingressando no mestrado, doutorado, e é aquela busca desenfreada por conhecimento, por um currículo mais graduado, mais qualificado. Ok, isso não tem nada de mal. Isso é bom, porque a gente precisa desse diferencial para ganhar lugar ao sol, né? Porque a disputa está muito grande, profissionalmente falando. Mas esse conhecimento todo que a gente adquire nos livros, nos mestrados, nos doutorados e PhDs da vida, eles não nos ensinam a viver. Então, não gaste todo o seu tempo só com esse conhecimento. Porque você pode chegar a ser um grande profissional, que ganhe muito dinheiro na sua profissão, e você vai ser um desastre no restante da sua vida. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. Grandes profissionais com famílias destruídas, com relacionamentos familiares totalmente destroçados, e um grande vazio existencial dentro deles. Por quê? Porque esse conhecimento dos livros não nos ensina a viver. E a gente precisa buscar isso que a Bíblia está dizendo aqui. Acolher e lutar, e reivindicar, e levantar a voz clamando pela sabedoria, como quem busca prata, como quem busca um tesouro escondido, como quem entende o temor do Senhor. Porque quando nós caminhamos sem esse temor ao Senhor, nós caminhamos negligentemente. E a negligência tem um preço alto. Um preço muito alto. Então, continuando aqui. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Hoje, as veredas que são ensinadas aos jovens, através dos valores que o mundo passa para as crianças, enfim, para qualquer pessoa que esteja vendo televisão, assistindo tudo que está por aí, são veredas de morte, de ruína e de destruição. Quando as boas veredas, que a palavra de Deus chama das veredas antigas, que são os princípios estabelecidos por Deus, essas sim nos levam a um caminho de vida.
E a gente precisa compreender que veredas são essas. Porque quando a gente começa a ouvir os bons conselhos, especialmente os jovens, mas eu não digo só os jovens, eu digo a todos nós. Porque todos nós estamos sempre em processo de aprendizagem. Ninguém pode dizer que sabe tudo. Nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos nada. O que nós sabemos é muito pouco. E a gente precisa ter humildade para buscar um bom conselho. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria. Então, por que eu vou me arvorar de fazer e decidir tudo sozinho por minha conta? Como se eu me bastasse. E aqui, quando ela fala das veredas, ela fala que a gente precisa escolher um caminho que nos traga a resposta que nós ansiamos. Quem semeia, rega, ara a terra, para depois não colher nada, para colher espinho, para colher abrolho. Quando nós nos gastamos em semear, a nossa esperança é colhermos uma boa colheita. Só que a palavra do Senhor diz: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Por isso que a gente precisa das veredas antigas, porque elas nos ensinam a escolher a semente. Ela nos ensina a entender a nossa terra e a tratar dela segundo aquilo que ela precisa ser tratada. Os filhos não podem ser tratados de igual forma. Eles são diferentes. Eles têm necessidades diferentes. Nós, como igreja, somos corpo de Cristo, mas nós somos indivíduos. Somos partes diferentes de um mesmo corpo. E temos necessidades diferentes. E ninguém pode ser tratado de igual forma. Como se fôssemos uniformizados. Deus nos vê individualmente. Então nós precisamos ter esse discernimento. Em que terra que eu estou pisando? Eu preciso tratar dessa terra segundo a necessidade dela. E eu preciso ter olhos que discernam isso. E essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria vem do alto. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas. A vereda da justiça. Justiça é uma coisa tão particular, né? Se eu olho para mim, eu vou entender a justiça de um jeito. E você que está do outro lado, vai entender de outra forma. Porque cada um vai puxar a sardinha para o seu próprio lado. Mas há uma justiça que é comum a todos. E apesar de eu estar do lado de cá, se eu caminho no mover e no poder do Espírito Santo de Deus, eu posso discernir essa justiça, ainda que ela seja desfavorável a mim. Ainda que eu precise reconhecer que eu estou errado. E deixar que Deus, então, defenda aquilo que é reto e aquilo que é justo e aquilo que é verdadeiro. Para que nós possamos realmente andar por boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O conhecimento será agradável à tua alma. Quando Roboão foi pedir conselho para aqueles jovens, ele queria um conhecimento que não era agradável à alma dele, mas não era o bom conselho. Era agradável à alma dele porque tudo que ele queria era pesar a mão sobre aquele povo. Era ser cruel e injusto. E tirar vantagem sobre a autoridade que estava com ele. Mas Deus não estava nesse negócio. E aqui quando diz, e o conhecimento será agradável à tua alma, esse conhecimento é o conhecimento da justiça de Deus. É o conhecimento que vem da parte do Senhor. E muitas vezes, nós temos nos agradado daquilo que desagrada ao Senhor. E temos nos aborrecido do que é agradável ao Senhor. Isso é um contrassenso. Volta a Amós 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como que eu posso andar em comunhão com o Senhor, se aquilo que Ele se agrada, eu não me agrada, e aquilo que me agrada, desagrada a Ele?
Mas isso é o que acontece muitas vezes. E nós precisamos pedir isso a Deus. Senhor, que o conhecimento que está em Ti, daquilo que é reto, justo e verdadeiro, daquilo que é bom e agradável, que isso agrade o meu coração. Que eu não me agrade daquilo que o Senhor se aborrece. Que eu não me satisfaça aonde o Senhor não está. Que eu não me sinta confortável nos lugares onde o Senhor não está. Muitas vezes a gente ouve as pessoas defendendo a ideia de que a igreja evangélica é uma igreja preconceituosa, que é uma igreja que discrimina e que afasta o pecador, quando na verdade nós deveríamos buscar o pecador. Eu concordo com isso. Todo preconceito é ruim. Nós não temos que ter preconceitos, nós temos que ter conceitos. Porque os conceitos vão nortear os nossos passos. E baseados em conceitos que não são meus, mas de Deus, revelados na sua palavra, é que eu vou caminhar. E eu vou, sim, buscar o pecador e não me unir a ele. É muito diferente. Quando Jesus andava nesse mundo, os fariseus diziam que ele andava com os pecadores. Na verdade, Jesus não estava andando com os pecadores é que andavam após ele. E ele os recebia com amor e grande misericórdia, mas eram os pecadores que o seguiam para ouvi-lo, que o seguiam para receber da graça dele, que o seguiam para ser curados, para serem libertos. Não era Jesus que sentava no meio dos pecadores e ficava no assunto que dizia respeito a eles. Ao contrário, Jesus ensinava e eles ouviam. Mas é isso que nós temos feito? Quando nós estamos no meio dos pecadores, e eu não estou querendo dizer que nós somos santos, absolutos, que não pecamos, não é isso, mas quando nós estamos no meio daqueles que não conhecem ao Senhor, que não conhecem a sua palavra, que não temem o seu nome, nós estamos pregando e ensinando ou estamos compartilhando o que eles pregam, o que eles ensinam? Há uma diferença em tudo isso. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. O bom siso te guardará. O bom siso, o equilíbrio, o bom senso te guardará, porque nesse bom senso você vai desviar os seus pés do mal. Porque aquele que não tem bom senso, diz a palavra, que se apressa em correr para o mal. E quando nós corremos para o mal, o que nós vamos encontrar? Mal. E a vida desanda cada vez mais. Cada vez mais. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Eu acho interessante quando Salomão fala da mulher adúltera, ele fala isso com muito conhecimento próprio, porque ele viveu essa realidade intensamente, de ser enredado pelas mulheres que vinham e desviaram Salomão de um bom caminho, do caminho de temor a Deus, a esse Deus que o revestiu com tanta sabedoria. E é curioso como o nosso coração de fato é enganoso, porque quantas vezes as pessoas andam na rua, às vezes estão
insatisfeitos no seu casamento, brigou com a mulher, brigou com o marido, meu marido não foi carinhoso, minha esposa não foi atenciosa, e sempre tem uma queixa. É difícil viver a dois, é difícil compartilhar uma vida a dois. Os problemas existem, as dificuldades existem, nós temos temperamentos difíceis muitas vezes, mas existe uma intenção de prevalecer contra as dificuldades, de prevalecer contra as adversidades. Mas aí você está naquele dia chateado ou chateada, vou botar no masculino, mas é geral para todos nós. E aí vem aquela pessoa que te olha com um olhar de apreço, de admiração. Aquele olhar sedutor que te envolve, que você faz se sentir assim, nossa, eu devo estar arrasando hoje. Nossa, viu que olhar que me deu? Eu devo ser mesmo lindo, maravilhoso. É masculino, mas é geral, tá? Cada um que tome para si. Quando, na verdade, a gente precisa entender o seguinte: se nós somos lindos, maravilhosos, bem vestidos, né? Enfim, estamos aprazíveis, ótimo, que Deus seja glorificado com isso. Ninguém quer ser feio. Até onde eu sei, ninguém quer ser feio. Então, ótimo, glória a Deus por isso. Mas esse olhar sedutor, isso não é um elogio a você. Isso é uma emboscada. E você precisa estar atento a isso. Porque essa pessoa, seja ela um homem ou uma mulher, ela não vem para te dar o valor que você tem de fato. Ela vem para te enredar para um caminho de morte. E a palavra de Deus, aqui em Provérbios, Salomão vai dizer isso outras vezes, em outros capítulos, o quanto que esse caminho é de morte, de ruína e de destruição. Então, meu irmão, eu vou dizer a você, cuide da sua autoestima, sim. É muito bom que nós saibamos reconhecer o nosso valor. Acima de tudo, pelo amor que Deus dispensa a cada um de nós. Esse é o verdadeiro valor que todos nós temos. Mas também é bom nós nos sentirmos amados por aqueles que nos cercam. Também é bom nós sermos motivados e sabermos que nós temos valor. Isso é muito bom. Mas o nosso valor não pode depender do olhar alheio, a ponto de você se deixar levar por um olhar de sedução que te leva para a morte. Essa carência não pode estar dentro de nós. Ao contrário, a gente precisa saber quem somos, aonde estamos e o que Deus tem reservado para cada um de nós. Não é a morte, não é a ruína, não é o pecado, não é a destruição. Não são as veredas tortuosas. O Senhor nos chama para veredas de vida. Caminhos de vida e de vida eterna. Caminhos de vitória que prevalece contra as trevas e contra tudo que vem para destruir as nossas vidas. Há um preço que nós precisamos pagar por essa retidão. Há um preço a ser pago. Quantos de nós estão dispostos a pagar o preço da retidão? Porque vitória todos nós queremos, eu não tenho dúvida disso. Mas e o preço que precisamos pagar para isso? Muita gente abre mão de um ano inteiro só para estudar para um concurso, para estudar para um vestibular, mas ótimo, nada contra. A gente tem que ter alvos, a gente tem que ter foco, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer alcançar. Mas quanto nós estamos pagando pela retidão de Deus? Quanto nós estamos pagando para desviar os nossos pés do mal? Para preservar os valores do Senhor no nosso coração e não nos deixarmos enredar por aquilo que o mundo insistentemente tenta enfiar dentro da gente. Enfiar no nosso pensar e corromper os valores do Senhor dentro de nós. Aqui em Gênesis, conta uma história, em Gênesis 23, de que Abraão queria enterrar Sara. E ele era um peregrino, ele não tinha terras para enterrar a esposa dele, que tinha falecido. Mas ele era um homem próspero, e ele era um homem muito respeitado e muito amado no lugar onde ele vivia. Então ele chega para uma pessoa e ele diz: eu queria comprar essa terra que tem essa caverna.
para que eu pudesse enterrar a minha esposa. E o homem disse para ele: não, de forma alguma, eu te dou. Toma para você, pode enterrar a sua esposa. Que isso? E aí ele diz assim, esse homem diz: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E Abraão foi e pagou o preço pelo terreno que ele precisava. A mesma coisa acontece quando Davi, instruído pela palavra de Deus, ele busca um campo para sacrificar. Porque os filhos de Israel vinham sofrendo derrota após derrota. E o profeta disse: você precisa levantar um altar e sacrificar e clamar a Deus por misericórdia. Então Davi se chegou a um homem, veio em direção a ele, e da mesma forma, eu não vou ler o texto, que é um texto mais demorado, e aí ele diz a mesma coisa: o que meu senhor vem fazer aqui na minha terra? E ele: não, eu queria comprar o teu terreno, porque eu preciso levantar um altar para a adoração do Senhor. E ele diz: à vontade? Fique à vontade, construa, faça o que você quiser, adora o Senhor nesse lugar, ele é seu. E aí o rei diz o seguinte: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois e pagou os 50 ciclos de prata e edificou o altar para a adoração do Senhor. E em Mateus capítulo 13, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Se ele achou o campo, quer dizer, se ele achou o tesouro e ele teve condições de esconder o tesouro, por que ele não teve condições de tirar o tesouro daquele campo e ficar com o tesouro? Porque ele não estaria tendo direito àquele tesouro, ele estaria roubando algo que não era dele. E nas coisas de Deus, tudo que é feito de forma escusa não funciona. Deus não pode aprovar o erro. Deus não pode abençoar o erro. As coisas precisam ser feitas legitimamente. Então ele foi e comprou o campo. Ele escondeu o tesouro, sim, para que o campo pudesse ser comprado por ele. Mas ele comprou o campo. E ele deu valor suficiente àquele tesouro, a ponto dele fazer e se desfazer de tudo que ele tinha para conseguir comprar o campo. Esse é o preço que nos torna legitimamente herdeiros das promessas do Senhor. Eu, honestamente, eu hesitei muito para trazer essa palavra hoje para a igreja. Muito. Porque eu queria trazer para a igreja uma palavra de exultação, de consolo, de ânimo, que Deus há de nos abrir as portas, que Deus é maravilhoso, porque as lutas têm sido muito grandes. Todos nós temos vivido lutas grandes. Mas a verdade é que nós já temos essas promessas. Elas já são nossas, por direito, se formos obedientes à palavra do Senhor. A Bíblia diz: se me obedecerdes, estas bênçãos vos alcançarão. Você não vai precisar correr atrás delas, elas que vão correr atrás de você e vão te alcançar. Pela tua obediência. Então, antes da gente querer declarar a vitória sobre a nossa vida, a gente precisa declarar a repulsa a tudo que não vem de Deus. Para que nós estejamos vivendo em legitimidade. Para que o diabo não possa chegar diante de Deus e nos acusar. Porque ele vai nos acusar. Ele acusa até o justo, que dirá o que é injusto. Ele chegou diante de Deus atrevidamente para dizer: está vendo o teu servo Jó? O senhor acha que ele é muito justo? O senhor acha que ele é muito bom? Mas ele só é bom e justo porque o Senhor dá tudo para ele. Ele inventou uma história para incriminar Jó. E Jó
mostrou a sua integridade a despeito de qualquer prova, a despeito de qualquer luta. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes o inimigo está com um monte de corrente, tentando reter a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ele pode conseguir fazer isso em algum tempo, porque Deus está permitindo, para nos ensinar algumas coisas. Mas Ele não pode fazer isso o tempo todo. Porque se o diabo existe, e ele tem poder para fazer isso, muito mais existe o Senhor, e muito maior o poder dele para destruir isso. Porque a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Mas a gente precisa ter maturidade, paciência, perseverança e fé. E um coração temente, que desvia os pés do mal, que desvia a língua de falar dolosamente. Eu estava lendo a Bíblia hoje e eu me deparei com um texto que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção. Com certeza já li, porque eu já li esse livro todo, mas nunca tinha prestado atenção. Um texto em Juízes, capítulo 20, em que um homem da tribo de Levi, ele se casa, né, se une a uma mulher, e essa mulher o abandona e volta para a casa dela, volta para a casa dos pais. E passa 3 meses, se eu não me engano, e o homem então decide ir à casa dos pais dela para trazê-la de volta. E ele vai e ele conversa com o pai, e o pai fica feliz dele estar ali, ele acaba convencendo a mulher, e ela acaba voltando com ele. E tá, no meio do caminho, no meio da viagem, ele é obrigado a descansar em algum lugar, porque ele não conseguiria chegar na sua terra de imediato. Ele tinha que pernoitar em alguma outra cidade, e ele disse: nós não vamos pernoitar em nenhuma cidade que não pertença aos filhos de Israel. Ele teve o cuidado de caminhar um pouco mais para chegar numa das cidades pertencentes ao povo de Israel. E ele chegou numa cidade que pertencia a Benjamim, a tribo de Benjamim. E aí ele ficou, não tinha onde ficar, ele ficou na praça, e nisso passou um senhor e disse para ele: de onde você veio? Para onde é que você vai? O que você está fazendo aqui? E ele disse: eu estou vindo de tal cidade, estou indo para a minha cidade, mas eu não tive acolhimento, não tenho aonde ficar, e vou dormir aqui mesmo. Mas, assim, até é curioso que eu não tenha tido acolhimento, porque eu tenho tudo. Eu tenho a palha para o meu jumento, eu tenho comida para mim, para minha esposa, para o meu servo. Não vou dar trabalho para ninguém, mas ninguém me acolheu. E aí esse senhor disse: não, vem ficar na minha casa, que o que você precisar, eu também vou te suprir. E esse homem, então, vai para a casa desse senhor, e aí os homens daquela cidade, eles encontram, eles sabem do que aconteceu, né? E aí eu vou ler um texto que fala depois de que tudo já aconteceu. E diz assim: cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os anciãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina. Na verdade, esses homens queriam violar a ele, homem. Eles queriam que o homem fosse entregue a eles e que eles fizessem o que quisessem com ele. E aí aquele ancião disse: não, por favor, não faça isso. Entregaram a pobre da concubina. A pobre da concubina foi para que o homem não fosse. E nisso eles abusaram tão violentamente dela, que ela foi morta. E aí então ele diz isso: violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços. Ele levou a concubina morta sobre o burro até a casa dele. Quando ele chegou lá, ele dividiu a mulher em 12 partes. E mandou uma parte para cada tribo de Israel, para escancarar o absurdo da coisa, do que foi feito ali.
uma tribo contra a outra. Ele era da tribo de Levi. E aí então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Novamente se busca conselho. Novamente se busca uma resposta por meio de um consenso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Ou seja, aqui a palavra diz que eles se levantaram como um só homem contra aquilo que era abominável diante do Senhor. E esse é o convite que eu quero fazer hoje para nós, igreja. Nós precisamos nos levantar como um só homem, com indignação contra tudo que tenta enredar os nossos pés e nos levar para longe das veredas do Senhor. Nós precisamos nos levantar como um só homem, em indignação contra tudo que não vem de Deus nas nossas vidas. E fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque Deus é por nós. Mas nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos nos desviar do mal. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. A palavra do Senhor diz: se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me escutasse, eu de pronto lhe abateria os inimigos. E o saciaria com trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. E há um outro texto que diz que se nós nos humilharmos, se nós nos envergonharmos, nos humilharmos diante do Senhor, que Ele nos exaltará e sarará a nossa terra. Nós precisamos de uma terra sarada. Nós precisamos de trabalho sarado, de família sarada, de amigos sarados. Nós precisamos que Deus sare a nossa terra. Que Deus se manifeste ao nosso redor. Eu já disse isso uma vez aqui. É possível que alguém viva nesse mundo, feliz da vida, pleno de todas as formas, ainda que a sua vida fosse um mar de rosas. E olha que as rosas têm espinho, então já nem é uma boa esse negócio de mar de rosas, mas, enfim, um mar de rosas sem espinho. Ainda que fosse. Só de você olhar para o lado, para a vida de quem está perto de você e ver as aflições que as pessoas passam, já não dá mais para ser feliz, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos nos unir contra tudo o que o mundo ensina para destruir aquilo que Deus ensina. Porque o mundo jaz no maligno. E a palavra do Senhor diz em Pedro que aquele que se constitui amigo do mundo se levanta como inimigo de Deus. Porque são contrários, não tem concordância. E eu volto para o texto de Amós: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Para que nós andemos com o Senhor, precisamos estar em acordo com Ele. Para que nós andemos com o mundo, precisamos estar em acordo com o mundo. Não tem outro caminho, outra opção. E eu convido a cada um de nós para que nós possamos nos levantar como um só homem. Essa concordância para resistir o mal, para se aborrecer do que o Senhor se aborrece, para amar aquilo que Deus ama. Essa concordância nos faz mais que vencedores. O que dois ou mais, em concordância, apresentarem diante de Deus, selarem na terra, será selado no céu. Mas nós precisamos estar em acordo. E o acordo não é em relação ao que você pensa ou aquilo que eu penso, porque isso tudo é muito relativo. O acordo é no que a Bíblia diz, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Há muitas coisas que são relativas, sim. Você pode me dizer que a sua cor preferida é o rosa e o outro vai dizer que é o azul, que a fruta mais gostosa é a uva ou é a maçã. Isso não importa. Isso é relativo.
Depende da visão e da opinião de cada um. Mas os preceitos de Deus não são relativos. Eles são fiéis e justos de eternidade a eternidade. São os seus estatutos. E a gente não pode ir contra eles. Porque se nós nos levantamos contra eles, já não estamos mais em acordo com o Senhor. E se não estamos em acordo, não podemos andar com o Senhor. Amém? Então, se você concorda comigo, eu quero que você fique muito à vontade. Coloque-se de pé.